Bom dia, pessoal. Tô iniciando esse vídeo aqui, como vocês já viram pelo título. Comecei a fazer alguns questionamentos pra mim sobre isso. Eu falei, vou gravar aqui rapidinho, né? Porque eu senti nitidamente isso aqui que eu vou falar. Então, como vocês viram no título, esse vídeo aqui hoje será mais pros homens, mas se trata da mulher, né? Eu vou começar dando aqui um relato meu, né? Que eu comecei a sentir e eu cheguei nesse ponto aqui que eu já vou falar. Bom, foi através, acho que foi a partir ali dos meus 18 anos que eu comecei a sentir isso aí. Que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? E evoluindo, enfim. Aí acho que entra essa questão hormonal também, né? Porque acho que ali antes, sei lá, quando a gente tá muito jovem ainda, sei lá, aos 14, né? A gente já sente, mas parece que a gente não tem aquele discernimento. Não que hoje eu tenha, que eu seja sábio ou algo do tipo, né? Mas eu acredito que eu sei hoje em dia um pouco do que eu tô fazendo, né? Enfim. E então foi a partir ali dos meus 18 que eu lembro, 17, que foi quando eu resolvi me guardar de vez, né? Porque eu tomei umas decisões erradas na minha vida, até porque na época não tinha esse discernimento espiritual, vamos dizer assim, sobre imoralidade, sobre fornicação, e como isso afeta, né, o nosso templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos, né? E daí, a partir dali foi acho que uns 17 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 20, vou fazer 21 agora, ano que vem. Então já faz quase 4 anos, né, que eu tomei essa decisão de me guardar, porque eu não queria viver mais do que eu tinha vivido lá no passado. E eu nunca fui, tão ruim, assim, eu não tive um passado tenebroso, vamos dizer assim, né? Não passei pelo carrossel, mas, enfim, eu nunca fui, como muitos, pelo menos eu vejo, principalmente jovens aí da minha idade, né? Que ficam se pegando, se usando, né, deliberadamente, e eles chamam isso de curtir a vida. Mas eu sempre pensei diferente, eu sempre fui reservado, né? Vim de uma família conservadora, minha mãe nunca me proibiu de nada, né? Muito pelo contrário, mas ela não me incentivava também. Sempre fui muito tranquilo, e acho que vou falar assim, por conta própria eu comecei a perceber, mas eu lembro que eu sempre me senti deslocado, assim, sabe? Diferente da maioria. Então eu lembro assim que eu tinha uns colegas, né? Gostava de sair, gostava de fazer essas coisas aí que muitos homens fazem, né? Sair pra qualquer lugar que seja, ficar com as menininhas, mas eu nunca gostei, assim, eu nunca me senti pertencente, assim, eu achava assim, sei lá, acho que eu sou tranquilo, ou deve ter algo de errado, eu não sei, né, mas eu nunca gostei muito disso, eu sempre fui mais tranquilo, né, nunca fui de balada, festa, essas coisas, beber, nada, sempre muito na minha, né, e desculpem aí a fungação, é que eu acho que eu tô com renite, mas tá. Continuando aqui então. Aí fui ficando mais velho, né? Eu caí algumas vezes em fornicação. Mas, como eu falei, eu já tinha, parece que isso dentro de mim, que eu não era muito dessa vida, mas mesmo assim acabei caindo, né? Fiz algumas escolhas erradas. Também por falta de conhecimento, né? Essa base espiritual que eu não tinha. O discernimento, no caso, que é o Espírito que nos dá esse discernimento, né? Não vem de nós. Mas logo após ter passado por todas as coisas que eu acredito que foram necessárias também, eu resolvi começar a me guardar, assim, sabe? E falei assim, eu vou entregar na mão do pai, e quando ele achar que deve ser, vai acontecer alguma coisa, né? Vai chegar a tal da mulher virtuosa que diz lá em Provérbios, né? Que Salomão escreveu. Enfim, e daí eu comecei a me guardar, né? Fiquei uns quase 4 anos. E daí aconteceu que nesse processo todo eu percebi assim que eu comecei a ficar numa guerra, assim. Eu falei, caraca, parece que eu tenho uma necessidade. Que eu não sei, eu começava a perguntar para os outros homens também, né? Pra ver se eles sentiam a mesma coisa. E eu tinha que perguntar para alguém que também estava seguindo esse mesmo caminho, né? De se guardar, no caso. Porque eu comecei a sentir em mim mesmo que parece que ao mesmo tempo que eu queria viver no celibato, né? Porque se eu tivesse a escolha, mesmo se eu pudesse escolher, eu acho que eu viveria no celibato, assim, sabe? Eu preferiria viver só. Mas eu não conseguia, eu meio que queria, eu falei, caraca, por que eu comecei a me questionar, por que eu sinto uma necessidade de mulher, né? De estar com alguma mulher, né?
de casar, enfim, de ter uma companheira. Por que eu sinto essa necessidade? Que eu vejo que algumas pessoas, alguns homens também não sentiam, né? Muitos não sentiam porque preenchiam esse vazio, né? Essa necessidade de forma carnal, né? Porque quando você alimenta a carne, você vai alimentando, você não sente essa necessidade, tipo, você fica tranquilamente sozinho. Mas quando você escolhe estar sozinho, você parece que fica mais carente também, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu achava que era carência, não era, né? Aí eu comecei a entrar num colapso mental, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu queria estar tranquilo, mas ao mesmo tempo uma parte minha falava, não, você precisa de uma mulher para você se completar. Então eu falei, não, mas meu Deus, o que é isso? E não era como se fosse algo espiritual. Tipo assim, uma necessidade espiritual de ser preenchida. Porque eu já tinha isso comigo, né? Mas era uma necessidade humana, assim, uma necessidade, vamos dizer assim, carnal, física, né? Eu me sentia meio que incompleto humanamente falando. E daí eu falei assim, eu vou ir pra Bíblia, né? Eu vou ver, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa minuciosa dentro das escrituras. Eu comecei a falar assim, meu Deus, aí por quê? Por que Deus criou? Por que o Criador criou Eva, né? Pra Adão. Aí começa lá em Gênesis, né? Óbvio. Que fala assim, eu vou ler, né? Que Deus disse pro... Ó, o Senhor Deus disse aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 18, se vocês quiserem ver aí. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Aí eu comecei eu sempre fui muito questionador, né? Eu falei assim, mas... Porque a Bíblia não fala exatamente sobre isso. Por que não é bom que o homem esteja sozinho? Será que o homem, eu não sei, fica louco? Fica louco? Ele não consegue viver sozinho? É como se ele precisasse de algo humano, assim, né? Como diz aqui, né? Que o Senhor falou isso. Farei alguém que o ajude, né? Ou o auxilie e o complete, né? Então o homem, se é o Senhor falando aqui, se é Deus falando isso aqui, né? Então o homem ele precisa de alguém que o complete. E é exatamente isso que eu sentia. Eu sentia assim que não era como fosse algo espiritual, mas era alguém. Eu precisava como fosse de uma auxiliadora, uma companheira para me completar, né? E vocês podem comentar aí na parte aí dos comentários, né? Porque eu não achei, né, sobre isso aqui. Por que não é bom? Por que Deus disse isso? Não é bom que o homem esteja sozinho. Por que não é bom? Né? É como se o homem ele precisasse de alguém, ele não conseguisse viver sozinho. Enfim. Então Deus foi lá, né? E daí fala aqui em Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 ao 12. Eu vou ler aqui inteiro para vocês verem o que diz aqui. Que diz assim, ó. Pois o homem não foi feito da mulher. O homem não foi feito da mulher. Mas a mulher foi feita do homem. No caso, né, a mulher, Eva, foi feita da costela de Adão. Continuando. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por homem, por causa do homem, né? Porque não era bom, como diz em Gênesis, que o homem estivesse sozinho. Aí Deus foi lá e fez a mulher por causa do homem, né? Aí continuando, portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido, né? Aí fala isso para uma feminista para você ver a bomba que você vai lançar, né? Que ela vai te lançar. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. É como se fosse uma sinergia, sabe? É um precisando do outro. Enfim, é muito bonito, né? E eu tô fazendo esse vídeo assim porque hoje me sinto completo, humanamente falando, né? Que eu não me sentia. Eu vou falar aqui essa passagem da mulher virtuosa, que todo mundo acho que já ouviu falar, que tá em Provérbios, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. E ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Enfim, vocês podem ler que é gigante aqui essa passagem, né? Mas eu acredito sim,
aqui como dizem, né, mulher virtuosa, quem a achará? Eu acho que essa mulher, eu acredito que essa mulher você não acha, mas é Deus que provém ela para você, né? Assim como foi comigo, porque eu não vou especificar aqui, né, mas eu, hoje em dia, acredito que eu encontrei essa mulher virtuosa, e encontrei não, ó, já estou me equivocando aqui, eu não encontrei nada, mas foi me dado diretamente, né, pelo Criador, foi colocado em minha vida, né, porque eu também não estava procurando, eu já tinha entregado na mão do Pai, né, e enfim, as coisas acabam acontecendo, e hoje, né, depois foi fazendo esse questionamento, de fazer esses questionamentos, né, porque eu me sentia incompleto, humanamente falando, não espiritualmente, porque espiritualmente já era preenchido pelo Criador, mas humanamente falando eu ainda me sentia meio só, né, e hoje, com a mulher virtuosa na minha vida, eu me sinto preenchido completamente, espiritualmente e fisicamente, humanamente falando, né? E é muito interessante, porque é como se mudasse mesmo assim a minha cabeça, né? E essa mulher, como eu falei, quem a achará? Quem a achará? Ninguém. Na verdade, é o Criador, né, que dá ela pro homem, né? Enfim, então esse foi o vídeo aqui. Se alguém puder me responder por que não é bom que o homem esteja sozinho. Por que Deus falou isso, né? Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Bom, é como se fosse um precisando do outro, né? Humanamente falando. Enfim, o vídeo foi esse, curto, mas é isso aí.